R. Lenz Produtora. Bem-vindo ao Crente e a Bíblia, um canal do Crente Podcast. Eu sou o pastor Fernando Foltran e hoje recebo meu amigo, pastor Daniel Custódio, e vamos falar aqui de um tema especial. Primeiramente, quero dar os bem-vindos ao pastor Daniel. Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus para quem estiver nos assistindo e muito obrigado pela recepção. Muito bem. E o tema sugerido aqui nessa noite é qualificações do obreiro. Tá? É um texto em 1 Timóteo, no capítulo 3, onde vamos estudar e expor aqui algumas explicações. Podemos ler o texto, pastor? Sim, podemos. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu vou fazer a leitura aqui e depois a gente volta fazendo a exposição. Tudo bem? Tudo bem. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Muito bem, pastor Daniel, eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui, para a gente contextualizar, e os irmãos que estão em casa também terem uma maior compreensão daquilo que vamos falar aqui. Pastor, o que significa: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja? Significa que é digamos que seja um desejo santo, né? Um desejo bom. Geralmente o desejo dentro da Bíblia está ligado a desejos impuros, concupiscentes, né? Mas esse daí é um desejo bom. Desejar ser um obreiro na casa do Senhor, desejar ser um episcopo, desejar ser um pastor, é algo bastante prazeroso, né? É claro que tem os seus prós e os seus contras, mas se a pessoa tem esse chamado aí, é bom que ele exerça com maestria. É muito bom. Se você tem esse chamado, estuda, ore, busque, faça o que tiver que fazer, que no momento certo Deus vai te honrar nesse ministério. O pastor falou algo interessante, tem os pró e os contras. O pastor poderia citar alguns dos pró e contras? Nós vemos que uma rosa, ela não tem só perfume, ela também tem espinho, né? E a obra de Deus, ela também é assim. A vida de um pastor, embora eu seja um pastor itinerante hoje, posso me qualificar assim. Eu estou há 26 anos no ministério, já acompanho o exercício de um 7º pastor, que é o nosso pastor Iabe, na nossa congregação, e a gente vê que é árduo, né? Já foi a 2ª pessoa também do pastor, e a gente acompanhou ali, e a gente vê que não é fácil, sabe? Não é só pregar a palavra de Deus, não é só ensinar, não é só dirigir culto, não. Tem bastante coisas que você tem questões que você tem que resolver dentro da igreja. Você está lidando com pessoas, né? Sim. E pessoas têm problema, pessoas são complicadas, cada um tem uma natureza, tem um jeito. E o pastor, ele tem que estar cônscio de que vai vir problemas e ele vai ter que ter solução para cada problema. Essa é a parte pesada do ministério, né? A parte difícil. Queria que o pastor falasse para os nossos ouvintes quais são
as vantagens de escolher esse ministério. Porque nós vivemos numa sociedade que muitos desqualificam aqueles que desejam ser pastores. Todavia, a gente vai encontrar nos dias de hoje as vantagens de escolher esse caminho? Na verdade, isso daí não é uma escolha, não somos nós que escolhemos a nossa vocação ministerial. Deus que escolhe isso por nós, que eu já vi muitas pessoas que correu disso, muitos obreiros que correram dessa responsabilidade. Isso é uma responsabilidade muito grande, sabe? Às vezes a pessoa acha que é um status. Agora eu sou pastor, né? Eu vou comandar uma igreja, eu vou estar acima de todos, eu vou estar, eu que ensino, eu que prego, eu que dirijo, eu vou estar, né? Eu sou a pessoa principal, né? Eu sou a atração, eu sou o foco, e não é isso aí. Isso daí é uma responsabilidade que Deus coloca, principalmente nesse contexto de 1 Timóteo aqui, que é um contexto cultural e histórico, bastante difícil. Ali nós estamos ali na era, no ano 60 depois de Cristo. Ali havia muitas perseguições. Ali, o imperador ali, romano ali, era Nero na época. Então Paulo está ali em Macedônia e ele escreve para Timóteo ali em Éfeso. No mesmo tempo também ele escreve para Tito ali em Creta. Mas a situação ali não era favorável como nos dias de hoje. O contexto cultural e histórico é outro. Hoje, para ser pastor, é muito fácil. Aquele tempo, não. Aquele tempo, ser pastor era arriscar o pescoço, era ser morto de uma hora para outra, era ser caçado, ser perseguido. Então, é diferente. A gente tem que entender esse contexto aí, né? Porque nos dias de hoje é status. Naqueles dias lá era ser um servo mesmo de verdade, pronto para morrer pelo seu senhor. Pastor, mas o status, ele é uma motivação errada para quem deseja esse caminho, certo? Paulo, apesar de passar por diversas situações difíceis, ele fala muito sobre alegria, mesmo quando ele escreve da prisão. Qual é a verdadeira alegria? Qual é a verdadeira motivação que hoje um jovem que está nos assistindo deve cultivar em sua mente, em seu coração, para escolher esse caminho para ser um pastor? Bom, se ele tiver chamada, realmente foi isso que ele... Eu costumo dizer que na nossa caminhada cristã, às vezes as pessoas eles ficam observando os obreiros, né? Ele fala assim, eu gostaria de ser igual o pastor, eu gostaria de ser igual o presbítero, eu queria pregar igual o evangelista, sabe? E ele tem que primeiro descobrir o que ele quer, porque Deus ele trabalha em cima da nossa vontade, sabe? O Espírito de Deus, é ele que distribui os dons, tanto espirituais como ministeriais, né? Dentro da igreja. Mas o bom lado dessa questão do pastor, como o irmão citou aí, o pastor citou aí, que tem um lado alegre, tem o apóstolo Paulo. Realmente, Paulo não era só um pastor, Paulo era pastor. Ele era um missionário, ele era um ensinador, ele era um pregador. Paulo, ele tinha diversas funções, né? Um apóstolo chamado por Deus. E muitas vezes no ministério tem pessoas com diversidade de funções também. Essa do pastor aí, ela é sacrificada, ela tem os seus intempéries, mas tem um lado alegre também, que você está ali, você está lidando com vidas, você está ajudando aquelas vidas a solucionar os seus problemas, sabe? Você está ganhando almas para Jesus, você está expandindo o reino de Deus. Entendeu? Da forma esse é o prazer. É prazeroso. É a satisfação do obreiro. É a satisfação. Tem aquele problema ali, chega ali um problema na vida de um casal e você ora a Deus e Deus vem e te ilumina para você solucionar, ter um conselho para a vida daquele casal. A alegria dele é uma restauração da família, do casal. Exatamente. É essa a função, né, do pastor em relação à ovelha. A ovelha está machucada, a função dele é ir lá e colocar um remédio, colocar um bálsamo na ferida da ovelha. Ótimo. A ovelha não compareceu no curral,
preocupação do pastor é saber onde ela está. Por que ela não veio? Por que não está frequentando os cultos, né? Fazer visitação, né? Ele tem que ter o fruto do Espírito. O pastor ele tem que ter o fruto do Espírito para exercer esse ministério. Pastor, agora voltando aqui no versículo 2, onde vai falar da primeira qualificação, que é ser irrepreensível. Essa qualificação, na visão do pastor, isso significa ser uma pessoa perfeita? De forma alguma, de maneira alguma. Irrepreensível aqui é uma pessoa que... O que é uma pessoa irrepreensível, né? Nós vamos ver dentro de uma questão dicionarista, vai dizer que é uma pessoa que é alguém que não esteja sujeito à repreensão, que não esteja sujeito à censura, que age de forma ética e exemplar. Esse tipo de... É claro que o pastor não é perfeito, mas Jesus também ele falou uma palavra que nós temos que estar esperto nessas questões aí. Ele falou assim que para aquele que a quem é dado, dele é mais cobrado. Sim. E o ministério episcopal, o bispo, o presbítero, que são palavras intercambiáveis aqui dentro da Bíblia, relacionado ao pastor, o líder de uma igreja, ele tem responsabilidades éticas e morais diante da igreja, diante da família, diante da sociedade. Então, ele tem que andar de uma forma que realmente ele não seja repreensível. Ele tem que ser irrepreensível. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Espiritualmente, na sociedade, no seu trabalho, na sua vizinhança. E principalmente o evangelho começa em casa, né? Pastor, e deixa eu levantar uma questão sobre ser irrepreensível perante a sociedade. Se faz uma avaliação, por exemplo, se essa pessoa ela possui dívidas aí na sociedade, como que o pastor enxerga isso? Isso é um ponto negativo, né? É um ponto negativo. Porque é muito comum candidatos estarem endividados, né? Geralmente a gente vê pessoas até bem assim preparadas. A gente olha com os olhos da gente, assim, né? A gente vê na igreja pessoas com poder aquisitivo, até bom, assim, sabe? Que aos olhos a gente vê assim que talvez essa pessoa aí, olhando assim fisicamente, está preparada, né? As condições, né? A espiritualidade. E quando vai ver, quando essa pessoa ela é chamada para o ministério ele tem umas certas exigências. E quando vai ver, uma das exigências é essa daí. O camarada ele não cumpre com as suas obrigações do dia a dia, com as suas obrigações sociais, né? Ele é um mal pagador, ele é um caloteiro, ele tem aí as suas falhas no meio da sociedade, né? Aí fica difícil, né? Sim, sem dúvida. Aí fica difícil porque está sujeito... Eu fui diácono 6 anos na igreja que eu congrego e eu já atendi pessoas que estavam ali atrás de um obreiro que estava devendo. Aqui que fulano de tal congrega? Eu falei assim, não, senhor, eu posso entrar para ver? Pode. E dava sorte que não era ali. Mas... Então, esse cuidado perante a sociedade não é só quando o candidato ele aspira a isso, mas no curso do seu ministério, né? Eu acho que essa questão de ser irrepreensível não é só para obreiro, não é só nessa questão, é uma obrigação do crente. De andar bem, pagar suas contas, sabe, pagar suas dívidas. Se ele não pode, vai lá e avisa, olha, hoje eu não posso, olha, eu estou desempregado, houve aí uns probleminhas. E, sabe, é tão bacana você chegar a dar uma satisfação, a pessoa fica alegre e você anda de cabeça erguida, sabe? E outra coisa também, tem crente que ele não pode, mas ele quer andar com o carrão do ano. Quantos crentes eu vi que chegar com aquele baita daquele carrão ali, sabe? E todo mundo, mas ninguém sabe o tamanho da Bíblia que ele adquiriu, o tamanho da conta que... Daí, daqui uns dias não vê mais, porque não aguentou pagar. Até isso surte, assim, uma coisa chata no meio entre os irmãos, sabe? Mas o pastor é contra alguém fazer financiamento, tomar empréstimos nesse sentido? Não, contanto que pague, né?
Isso que eu estou falando é o que Tenho não capacidade paga. para honrar os seus É o compromissos. que, não adianta, irmão, eu chegar na igreja e querer mostrar uma coisa que eu não sou e que eu não posso. Sabe, isso Sim. acontece muito. O cara pega lá e faz uma coisa, faz uma dívida lá, mas só para mostrar para os irmãos, para mostrar para o pastor, e depois ele não aguenta. Daqui a pouco você vê que ele desfez daquele carrão e tá andando de Poisé, ou coisa parecida, sabe? Ou às vezes quer aparentar um status que isso daí não é só. E começa, para ter uma vida melhor, começa a se meter em dívidas. Começa a comprar, sabe, aquele consumismo, né? Que o crente também consome. Então é melhor você viver com o que você tem, mas de cabeça erguida, com as suas continhas tudo pagas, sabe? Às vezes falta um pouco de domínio próprio, né? Falta porque, né? E tem pessoas que ele deve tanto no banco, né? Nós estamos falando de crentes aqui, né? Ele deve tanto no banco. Daí ele não consegue pagar mais. Essa dívida aí vai rolando. Daí chega uma oportunidade dele pagar, ele paga, mas na hora que ele termina de quitar o cartão, ele já entra em outra dívida. Ele já entra em outra dívida ali. Ele não pensa sair. Entendi. Deu o que fazer, deu trabalho, foi duro para pagar aquela conta, mas ele continua sendo um consumista. Sim. Isso é um controle, falta de domínio próprio. O irmão falou tudo. Ótimo. Outro requisito que Paulo está falando aqui a Timóteo é marido de uma mulher. Eu já ouvi algumas interpretações sobre esse texto, mas eu quero ouvir a opinião do pastor, porque alguns vão questionar se isso significa que o obreiro deve ser casado. Então, como que o pastor interpreta esse requisito? Com certeza, né? Por mais que na sociedade, na cultura da época, com certeza a bigamia e a poligamia fosse permitida, pode ser nesse contexto que Paulo está falando. Mas aqui, ele não só nesse contexto, faz parte também, mas aqui ele está falando que o obreiro, para ser exemplo, ele teria que ser marido de uma só mulher, né? Por exemplo, lá em Tito 1, capítulo 1, versículos 5 e 6, os mesmos requisitos que Paulo ele cobra aqui, de que Timóteo venha cobrar dos obreiros, ele também faz essa cobrança dessas qualificações. E ele vai dizer lá também que o obreiro ele tem que ser marido de uma só mulher. Lá em Tito vai falar de uma só mulher, né? Lá em Mateus 19:5, Jesus ele fala também sobre isso aí. E deixará o homem deixará o homem ao pai e à mãe e unir-se-á à sua mulher, que já é diferente, não é a mulher do outro, não é a mulher de A nem B, a sua mulher. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, Paulo já não especifica isso como se fosse diretamente para o obreiro, mas uma responsabilidade para crente. Ele fala assim, por causa da porneia, por causa da prostituição, da fornicação, coisa parecida. No versículo 2 ele falou assim, cada um tem cada mulher tem o seu próprio marido e cada marido tem a sua própria mulher. Então está falando aqui de fidelidade conjugal, sem dúvida. Então o pastor ele entende que nesse requisito aqui que Paulo está escrevendo, ele deve ser monogâmico, mas também deve ser casado, ou seja, o obreiro não pode ser solteiro? Não tem como, né? Tem algumas denominações aí, alguns partidários aí dessa versão aí, mas eu não concordo, porque um pastor solteiro, ele não vai poder tratar de situações de pessoas casadas dentro da igreja. Que conselho ele tem? Uma pessoa que não conhece uma mulher no dia a dia, que nem num outro podcast aqui com o Rafael, por assim, não comeu arroz e feijão com a mulher para ver como é que é o dia a dia, né? Nunca passou dificuldade com a pessoa, como é que ele vai ter conselhos para dar, né? Então ele tem que ter uma esposa, ele tem que saber os problemas, os conflitos que surgem dentro do casamento, que nem tudo é mar de rosa, né? Tem problemas que eles têm
ser relevados, problemas que têm que ser solucionados, e como que um pastor ele vai aconselhar se ele for solteiro nessas questões aí. E em outras questões também, né? Ele tem que ser casado, que é casado sinal de maturidade espiritual também, né? Sim. Aqui, o Paulo segue escrevendo, ele vai falar sobre sobriedade, honestidade, hospitalidade e apto para ensinar. E aqui a gente chega num ponto importante que eu quero levantar essa questão. Todo obreiro precisa saber ensinar? Com certeza. Com certeza. Pastor, tem alguns obreiros que eles até se vangloriam de não ter tido uma oportunidade de ir para um curso de teologia, uma faculdade. São chamados os pastores leigos, né? Mas o que Paulo Sim. está escrevendo aqui, aptos para ensinar, isso significa que ele deve ter essa formação acadêmica também? Qual que é a sua visão? Hoje, infelizmente, os nossos ministérios não estão exigindo, né? Os nossos pastores não estão nos assistindo aqui, mas nós estamos aqui para falar a verdade, né? A maioria dos nossos pastores não tem. E se eles têm, assim, pelo menos um básico teológico, jamais ele vai exercer. Ele só faz aquele curso ali por causa de exigência do ministério. Que a maioria dos pastores, a maioria não prega, a maioria não ensina, deixa sempre para o segundo, ou para o presbítero, ou para o evangelista fazer essa parte. Por quê? Porque ele ainda não entendeu, e muitos não entenderam essa chamada, e outros eu respeito, é por simplicidade, sabe? Tem aqueles pastores bem lá de outrora, bem antigo, né? Que eles aprenderam naquela simplicidade, não tinha escola bíblica dominical, não tinha direito, não tinha culto de doutrina, muito menos um curso teológico, né? Então a gente respeita, mas ele tem um dom de guiar, ele tem um dom de apacentar, coisa que alguém que tem uma habilidade para pregar e ensinar, pode ser que essa virtude ele não tenha. Sim. Pastor, eu até entendo que tempos passados era até difícil, em algumas regiões, seguir o estudo formal, né? Alfabetização. Então, a gente vai encontrar muitos crentes, né, e muitos obreiros, até semi-analfabetos. Mas nos dias em que vivemos, com todo acesso à educação, a internet está aí para facilitar também os estudos, né? Como que o pastor vê aqueles que optam por não seguir uma formação acadêmica para se tornar pastor? Porque não é algo meio estranho, no mínimo curioso? Todo profissional, ele busca especialização na área dele. Exatamente. E o obreiro não deve se especializar também? Agora, eu tenho reparado que agora está modificando um pouco, sabe? Os pastores mais antigos que foram. Agora o ministério está pegando mais, sabe? Os obreiros que estão vindo mais novo, eles estão fazendo os cursos teológicos, estão participando mais da escola bíblica dominical, né? Esse ano mesmo nós formamos 8 na escola básica de teologia na nossa igreja, né? Então eu vi um grande, mas ainda não é aquela porcentagem que nós queríamos que fosse, né? Porque não é só o curso teológico, tem a chamada também, né? O que acontece com os pastores antigamente? Eles tinham muita chamada, tinha chamada para aquilo, e às vezes as pessoas não tinham opção, ou era fulano, ou era ele mesmo, mas ninguém, ou a igreja ficava sem, né? Então eles colocavam um diácono ali, que já tinha algum tempo na igreja, né? Colocavam um presbítero ali, que já sabia ler alguma coisa, e assim foi levando. E Deus honrou, né? Mas por algum tempo essas exigências elas foram crescendo, né? Agora, para você estar na frente de um trabalho, porque é inadmissível, né? Que o cristão, como crente de auditório, né? Sentadinho ali no seu banco ali, ele saiba mais do que o pastor que está trazendo o ensino na quinta, na quarta-feira de doutrina, né? É inadmissível que alguém que está ali na nave da igreja, ele conheça mais, não que inadmissível, eu não estou falando em questões assim, né?
Estou falando em questões que o obreiro ele tem a obrigação de ler a palavra de Deus, ele tem a obrigação de interpretar a palavra de Deus e ele tem a obrigação de aplicar da forma que é para ser aplicada para a igreja, sabe? Então, ele tem que fazer Conhecer. de forma correta, ele tem que conhecer. Tem obreiro que tem preguiça de ler a Bíblia. Acredita nisso? Obreiro formado. O ministério levou, não sei como. Levou presbítero, levou evangelista, levou até pastor aí. O pastor não lê. Mas quando está escrito aqui, apto para ensinar, Capacitado. capacitado para o nosso público entender, o que é alguém apto para ensinar? É alguém que sabe lidar com os textos bíblicos, sabe identificar um gênero literário, ele tem que conhecer hebraico, grego. Como que o pastor definiria aqui alguém apto para ensinar? É bom conhecer o grego e o hebraico, né? Isso daí eu sou bem fraquinho nisso. Mas aí o camarada, ele é apto para ensinar com toda essa bagagem aí, ele já é um bacharel, né? Ele já é uma pessoa que já está lá, um doutor de teologia, né? Não precisa tudo isso aí, não. Apto para ensinar é simples. Basta você fazer um curso de teologia. Eu fiz um cursinho de teologia na minha época, um básico. Mas eu não parei até aí. Eu achei muito fraco o básico que eu fiz. Aí eu comprei livros, eu sempre estou lendo, eu sempre estou pesquisando na internet, sempre já fiz mais de um bacharel online, né? Eu sempre estou aprimorando, achei que era muito pouco, mas isso é devido à chamada que a gente tem, né? Eu falei num podcast esses dias aí, que eu tive uma chamada muito grande para leitura. Sou uma pessoa que desde de novo eu cresci no meio dos livros, né? Então, no meio da literatura. Quando eu conheci a Bíblia foi fácil, né? Foi uma literatura diferente, mas eu peguei 2, 3 vezes, já li a Bíblia, e só ler a Bíblia não é o suficiente. Então, é aí que você precisa estudar, você precisa se aprimorar e estudar. Para você ser apto para ensinar. Porque a Bíblia não é só você abrir e falar o que você quer. Você tem que saber o que você está falando, o que o texto está dizendo. Tem que saber interpretar. Para quem que é esse texto aqui? É para judeu? É para gentil? É para a igreja? Né? Qual é o contexto dessa situação aqui? Então, esses cursinhos aí ajudam bem, abre a mente do crente, né? Mas a pessoa tem que gostar. Sim. Tem que gostar. Então, hoje, para se enquadrar num requisito aqui que a Bíblia está nos falando, uma formação básica, média ou bacharel, o obreiro deveria ter como mínimo para se enquadrar aqui. Se ele puder fazer o básico, já é alguma coisa, é melhor do que nada, né? Para ser apto para ensinar, ele precisa ter, se ele puder, o mínimo básico. O mínimo, o básico. Mas você acredita que uma escola bíblica dominical bem administrada, bem transitada, com os professores sérios, que também gosta de ensinar, que tem professor de escola bíblica dominical que, sinceramente, ele não é sério. Você percebe que ele vai dar aula, mas ele não leu a revista, ele passa por cima, ele fica 1 hora, 1h30 de aula. 1 hora ele come ali contando as experiências pessoais dele. A Bíblia conta experiências pessoais. Por isso que nós falamos, por exemplo, em falar em experiências pessoais, porque Atos dos Apóstolos ele é um livro histórico. É um livro, ele não é em muitas questões, a gente não considera ele como prescritivo, ortodoxo e doutrinário. Porque tem muitas experiências pessoais. Experiência pessoal, ela não vai fazer o crente crescer. O que faz o crente crescer é doutrinariamente. É texto ortodoxo, regrativo, normativo, didático e prescritivo. Mas uma escola dominical, ela é suficiente? Ela consegue capacitar? Não. Qualificar ele a esse nível que a Bíblia está falando? Dependendo do professor que o aluno encontrar lá, olha, ele vai... Eu já frequentei a escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical ela é a primeira escola teológica.
Ela é a primeira. Eu sempre falo para os meus irmãos, se você não frequenta a escola bíblica dominical, já quer pular para o curso teológico, não vai dar certo. Frequenta primeiro os cultos de quinta-feira e os cultos doutrinários, frequenta aos domingos a escola bíblica dominical, depois você vai para um básico teológico, porque senão vai ficar na contramão. Entendeu? Tem que ser um degrau, né? O aprendizado nosso é um degrau. Aqui, Paulo, ele não exige só que de Timóteo, que Timóteo devia fazer essa exigência aqui na hora de qualificar o obreiro, para que ele fosse apto para ensinar, né? Para que ele fosse apropriado, adequado e capacitado. Ele vai lá em Romanos 12:7, ele fala assim, ó, se a chamada, se o seu dom é ensino, haja dedicação no ensino. Que Paulo era muito aplicado no ensino, né? Nós sabemos que Paulo não era um obreirinho qualquer, não. Ele foi um judeu criado aos pés de Gamaliel, que era uma autoridade do ensino da teologia da época, né? Pastor, mas eu já estou até vendo aqueles irmãos levantando a mão assim e dizendo assim, mas o meu chamado não é para ensinar. Eu posso ser um obreiro, mas eu tenho um outro ensinador. Então, o meu chamado não é de ser mestre. Tem alguns que se escondem atrás dessa roupagem, dizendo que eles não precisam se tornar mestres, que são sim, coisas distintas. Como e pastor enxerga eu acho que é verdade mesmo. Tem agora que é aqui, né, que eu falo. Eu creio que muitos não vão gostar da minha fala, mas temos obreiro meia boca, né? Obreiro meia boca é aquele que para ele qualquer coisa já tá bom. Ele indo para o ministério, né? O pessoal chamando ele de presbítero, de pastor, já tá bom demais. Mas a gente que tem aquela chama acesa, sabe? De estar lendo a Bíblia todos os dias, de estar pesquisando, de estar, sabe, se aprimorando, porque isso daí não é para nós. Isso aí é para fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Isso só é útil para expandir o reino de Deus. Estamos pregando a palavra. Jesus falou, ide pregar o evangelho. Paulo falou assim, olha, pregue a palavra, isso é tempo, fora de tempo. E é o que nós estamos fazendo. E a pessoa acha que dependendo do local também que ele está, né? Se ele está num lugar mais simples, ele vai falar assim, mas lá eu não preciso de teologia. Lá não precisa de doutor. Né? Lá precisa e muitas vezes só que tem um problema também. Os pastores que levam esse tipo de obreiro para o ministério. Porque eles falam assim, não tem problema nenhum, ele não gosta de ler, não é bom de Bíblia, não gosta de ensinar e tal, mas ele é um bom obreiro, ele é um bom dizimista, ele é bom companheiro. Mas aí não está destoando das qualificações que a Bíblia está nos mostrando aqui, que a gente está conversando? Tá destoando. Quando você leva, consagra... Tem que se qualificar. Mas eu estou falando aqui uma realidade distante dessa aqui da Bíblia, que nós temos que encarar. Não é verdade? Existe ou não existe isso? Tem pessoas que querem levar do ministério por causa do seu poder aquisitivo, por causa do seu carrão, da sua casona, por causa dos bens que ele tem, que ele possui. Felizmente, eu sou... isso aqui, ó. O que tem aqui? Aqui tem a verdade. Se eu não falar a verdade, não adianta eu manusear a Bíblia, porque aqui só tem verdade. Então, nós estamos aqui para falar a verdade, né? E eu mesmo, quando a gente percebe, não é julgando ninguém, irmãos, estão nos assistindo aqui nessa noite. Não é querendo ser mais do que ninguém. Mas se a pessoa realmente ele tem essa vocação, ele vai empreender, ele vai cavar, né? Tem que cavar. Tem um palavreado bastante conhecido nos arraiais da Reforma Protestante. Calvino falou assim, ó, orare e labutare. Orare e labutare. Estava falando sobre a Bíblia. Tinha gente muito orava e não estudava a Bíblia. Então, orar é você ler a Bíblia, é você pedir para Deus, para o Espírito Santo vir com você, para Ele te iluminar.
naquilo que você não compreende. Nós temos, dentro da teologia, nós aprendemos 3 pontos. Nós temos a revelação, que é a palavra de Deus, é a Bíblia aqui, ó, por inteiro, que Deus se revelando para nós. Nós temos a iluminação, né? 2 Timóteo 3, versículo 16, vai dizer que toda a escritura ela é inspirada. Inspirado ali é teopneus, o grego teopneus, quer dizer que toda a escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é soprada na finalidade de ensinar, instruir, redarguir, e está ali o propósito da palavra de Deus. Então nós temos a revelação, nós temos o sopro de Deus, que é a inspiração, né? Inspirou, soprou na vida de mais de 40 autores, para que essa palavra chegasse até nós. E agora, o que nós precisamos? Nós temos a leitura, nós temos o conhecimento, nós precisamos da iluminação, para quando nós formos explanar o texto, a gente poder ter, receber aquele conhecimento que muitas vezes ele, né, receber aquilo que a gente já conhece, né? Tem pessoas que falam assim, não, a Bíblia diz que o Espírito, eu vou até o Pai, né? João 14, 26 diz assim, eu vou até o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e o fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, 26, né? Sim, daí alguém pega esse texto e fala assim, não precisa que ninguém me ensina, o Espírito Santo ensina. Eu não preciso lembrar de nada, na hora ele vai me lembrar. Ele abre a Bíblia ali. Que a letra mata, né? Ele abre ali, exatamente, sem chegar aí, né? Quando chega nesse ponto aí, o obreiro já está defasado. Então, o Espírito de Deus vai fazer ele lembrar, ia fazer os discípulos lembrar do que Jesus tinha falado, porque andou com ele 3 anos e meio. Né? O que o Espírito Santo ensina? Ele ensina muitas coisas na nossa vida, porque nós somos dependentes do Espírito Santo. Mas nas questões da Bíblia, ele vai ensinar aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui na escola dominical, aquilo que eu fui no culto de doutrina. Ele vai me fazer lembrar e me ensinar, iluminar naquilo que eu já aprendi. Não é chegar no púlpito e abrir a Bíblia, e como se fosse um sortilégio, né? Aonde caiu, acho que eu vou pregar aqui. Fala um monte de besteira, né? Fora do texto, fora do assunto, e fica um negócio meio sem pé e sem cabeça, e se você falar que encheu linguiça, daí o camarada vai achar ruim com você. É verdade. Pastor, no próximo versículo aqui, que é o versículo de número 3, Paulo vai dizer para esse obreiro não ser dado ao vinho. Olhando aqui essa qualificação, pode ou não pode tomar um vinho? De maneira alguma, né? Mas tem aí... Nem aquele cálice antes do almoço? Nada, porque eu fui alcoólatra de 1º grau, né? Eu tive na sarjeta, praticamente eu virei um mendigo. E a bebida foi por consequência da bebida. O que as pessoas não entendem na bebida, vou aproveitar o gancho aqui, é que toda pessoa que bebe, não é só a questão do efeito da bebida, ele está sujeito a um espírito, tem um espírito por trás das drogas, tem um espírito por trás da bebida, entendeu? Eu fiquei uma vez bêbado no bairro onde eu me encontrava, e eu costumava sair de branco, todo de branco. Naquele dia eu saí, era chuvoso. E o pessoal, eu estava no meio da avenida, assim, aquela chuva, e eu no meio do barro. E o pessoal me chamava para mim no outro bar, né, bem arrumadinho, com um gorro, uma touca branca, camisa, calça, sapato, tudo branco, né? Você vê como é que as coisas acontecem. E eu tentava, né? E sair do lugar e eu não conseguia. Daí eu tive que pedir licença para a entidade. Eu falei, dá licença. Daí eu consegui. Mas eu explicar isso para quem está me chamando lá do outro lado e vendo que eu não conseguia sair do lugar. Então, quando a pessoa está metida em droga, está metida em alcoolismo e não consegue sair, muitas vezes tem que fazer um trabalho de oração, tem que fazer um trabalho, que nem eu tive na casa de recuperação, era palavra e oração, de dia, tarde e à noite. Palavra e oração, de dia, tarde e à noite. Toda noite tinha uma igreja convidada para fazer um culto nessa casa. Lá no Desafio ao Jovem, lá em Botucatu.
Então, onde tem oração em palavra, o espírito mal ele vai sair. Não é só algo que a pessoa viciou, ele não está viciado porque ele é um sem vergonha, não é um bebum porque ele é à toa, não, tem algo espiritual por detrás. Então, mas algumas pessoas vão dizer que há uma distinção entre você ser viciado, né, e você estar embriagado e você experimentar a bebida. Mas E começa... E aí essas pessoas vão dizer, obviamente, que o obreiro ele não deve ser governado pelo vício. Exatamente. Mas experimentar ao ponto de não se embriagar Mas também tudo começa, eu não aconselho, tudo começa com um golinho. Eu nunca fui um alcoólatra. Eu comecei tomando um golinho de cerveja, tomando um golinho de vinho, um golinho de gin, um golinho de vodka, depois fui pro uísque, daqui a pouco eu estava tomando pinga pura mesmo, e daqui a pouco eu estava tomando álcool com água e virou uma bola de neve. Isso que eu quero falar para vocês. Mas para não sair do texto, naqueles dias ali, nós sabemos que o judeu, a cultura dele é de tomar vinho. Né? E alguém vai falar assim, o conselho para Timóteo, ali em relação ao vinho, ele vai falar ali no Versículo 5,18. 5,18 de 1 Timóteo, ele vai falar assim, não embriagueis com vinho em que há contenda. Efésios 5,18. Né? Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, por que razão que Paulo ele ia apoiar o obreiro tomar vinho nessa relação de obreiro e bebida para ser qualificado, né? E além do mais, você já viu um bêbado na frente de um trabalho? Que desastre que é. Tem muitas pessoas, tem muitos empresários que ele é viciado em bebida, é viciado em droga, e ele está na frente de um... Mas a gente vê que essa questão, com o tempo, ele vai perdendo as forças, vai defasando. Então, pastor, acha que é perigoso essa questão de experimentar, que isso se torna uma porta, um caminho aberto para que o vício entre e domine. Tudo começa com um pequeno traguinho. Entendeu? Dá só um traguinho só, isso aí não é nada, só para você ficar legal, para ir na festa. Tudo começa só com um golinho, dá um golinho aí só para você ficar bacana. Foi assim que começou comigo. Entendeu? Foi Deus fazer minha vida dos 16 anos até os 35, foi só na bebida e na droga. Olha o tempo que eu perdi. Entendeu? Se eu for dar um testemunho mesmo sobre a minha vida, nós fica aqui 3, 4 horas. Mas foi muita coisa ruim que aconteceu. Não foi nada de bom. Quem está no vício do álcool e das drogas, ele está num poço. Ele precisa de alguém para jogar a corda para ele, sabe? Precisa de alguém, ele precisa de ajuda. Né? O evangelho está aí, nós estamos aí para ajudar. E nós não conseguimos só levando para a igreja. Tem que fazer um trabalho de oração, um trabalho de palavra. Ele tem que estar lá, ele tem que estar frequentando, o pastor tem que estar acompanhando. E outra coisa, ele tem que querer. Porque Deus, ele não é um ser que vai fazer algo contra a sua vontade. Mas depois que você der o primeiro passo, daí Deus, ele dá o passo dele. Né? Nós temos aquele famoso, né? Tem calvinista aqui na área? Nós temos aquele famoso arbítrio, né? Que os arminianos prezam muito. Nós temos direito de escolha. Então, se você quer servir a Deus, ele respeita. Se você não quiser servir, ele respeita do mesmo jeito. Só que vem as consequências. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. Aqui, como que um obreiro ele vai subir numa tribuna, ele vai estar diante de uma igreja, diante de pessoas, porque a igreja é um hospital. Aí está cheio de doentes, cheio de problemas. E como que ele, problemático, ele vai resolver problemas de outros? Né? Como que alguém bêbado, drogado, em cima de um púlpito, o que ele vai ensinar para você? Às vezes ele não está embriagado, mas ele já não domina mais a vontade. Né? Ele não consegue ficar sem aquilo, né? Já está sendo governado por isso. Acho, né? Que nos dias de hoje nós vemos na internet pastores aí fazendo festinha. Sabe, pastores famosos, esses não são mais pastores, né? Que ninguém respeita, né? Eu, da minha parte, para mim não é pastor. Esses são uns bode velho, né? Os caras fazendo festinha, bebendo, fumando, mulherada. Você acha que isso é pastor? Isso é um escândalo.
É aquilo que Jesus falou, ai daquele qual vier escândalo, entendeu? Paulo escrevendo aos Coríntios 10:32, ele diz assim, ó, não dê escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com o escândalo. Aqui, o costume dos judeus era beber o vinho, mas nessa questão específica de estar na frente da igreja, Paulo não aconselha, entendeu? Ele não aconselha. Ele vai lá em 1 Timóteo 4, versículo 15, se eu não me engano, ele vai falar para Timóteo, Timóteo, toma um pouquinho de vinho com água, por causa dos males do seu estômago. Então, o vinho, naqueles dias ali, nós sabemos que Timóteo foi um obreiro chamado muito novo, e ele tinha algumas enfermidades. Daí, a gente vê ali o vinho sendo usado com água como um poder terapêutico ali, né? Certo. Como um remédio, né? Mas Jesus bebeu vinho. Jesus bebeu vinho. Jesus... Noé também bebeu, ficou pelado lá e o texto diz que quem conhece o hebraico, que o filho dele, pelo jeito, abusou de Noé. Você quer beber vinho, ficar embriagado e estar no lugar de Noé também? Você quer seguir esse exemplo? Não querem. Além do mais, o vinho que Jesus bebeu, o grego ali é oinos. O oinos, se vocês for ver em toda a historicidade da Bíblia, todos os historiadores, todos os teólogos, os remanescentes, eles vão dizer que o oinos ali era tanto para suco de uva como vinho fermentado. Então, Jesus pode ter transformado aquele vinho em suco, ou pode ter sido o vinho fermentado, mas nem se fala que ele bebeu, se fala que ele transformou, né? Simbolicamente ali, né? Representava alegria e tudo mais, mas o texto é literal, o vinho é literal, só que tem essa questão aqui, ó, o oinos, ele é uma palavra que ele serve tanto para vinho forte, que embebeda, como um suco, que apenas ia fazer um cumprimento ali na festa. E aí vai do bom senso. Do bom senso de saber escolher. Agora você vai para o contexto bíblico, geral da Bíblia, você vai lá em Provérbios, você vai lá em Abacuque, você vai ver ali que o vinho ele é censurado, ele é proibido, né? Jesus é a palavra encarnada, ele não ia contradizer a sua própria palavra, né? Os textos dizem que não, Deus ele não é a favor do vinho, ele não é a favor do homem possuído por vinho. O Salomão vai dizer que o homem faz muitas coisas quando ele está com vinho na cabeça, né? E você acha que Jesus, ele ia... a palavra encarnada, o verbo encarnado, ele ia fazer uma bebida, ia numa festa, fazer uma bebida para todo mundo ficar caindo, ficar bêbado, e você sabe o que acontece depois, né? Então, a minha visão é essa. Tem que conhecer o texto, por isso que é bom conhecer um pouquinho do grego, do hebraico, né? Para você poder defender a sua fé. E sabendo também fazer aplicação nos nossos dias, né? Também, nossos dias é esse daí, eu não aconselho, né? Eu não aconselho nada. Eu não aconselho você beber, mas você é bebidinha fraca, o vinho é bom, diz que é bom para o coração, né? O diabo é sujo, né? Ele sempre fala que alguma coisa ruim é boa. Então é bom, pode ser bom, você toma você toma um golinho todo dia antes da janta, aquilo ali é terapêutico, né? Mas você vai gostar, você não vai tomar mais na hora da janta. Você vai tomar amanhã cedo, você vai tomar na hora do almoço, antes da janta, depois da janta, daqui a pouco você está lá na igreja bêbado. Está dominado. Ainda no versículo 3, diz a outra qualificação, não espancador. Como que o pastor consegue entender esse conselho para aqueles dias e como que a gente pode aplicar nos dias de hoje? Isso tem relação com os homens serem violentos naquela época e nos dias de hoje, pastor? Tem muita. Esse texto aqui, ó, parece que nem parece é um texto daqueles anos 60 lá depois de Cristo. Parece um texto real para os dias de hoje. Ele não é espancador mesmo. Que o crente, hoje nós vivemos num contexto aí que dentro da própria igreja aí tem pessoas aí que estão sendo tratadas
Tem mulheres que estão sendo espancadas, né? E muitas vezes até por obreiros, por pessoas no lado da igreja. Você vê aquele casal ali, se abraçando, se beijando, naquele love ali, mas quando de vez em quando aparece uma irmã com o braço quebrado, aparece uma com o olho roxo. Pode. E isso daí é o marido que ele é espancador, né? Um dia um obreiro, por isso que eu falo para você, crime, né? a falta de conhecimento é terrível. Daí uma vez um obreiro falou assim para mim, não, espancador aqui, que ele não pode pregar pesado no púlpito. Porque tem obreiro que espanca. Eu falei assim, rapaz, vai ler Bíblia, vai estudar a Bíblia, né? É literalmente aqui, viu, sua cabeça de bagre? Não é espancar na palavra. A palavra não espanca ninguém. A palavra de Deus, ela coloca o camarada que é torto na reta. Ela limpa o que está sujo. Ela endireita o que está torto. A palavra de Deus, ela dá vida para quem está morto. É isso que serve a palavra de Deus. O pastor está falando de violência física. Violência física, não espancador, não violento. Em outras versões está não violento, já fala tudo. Essa versão minha aqui está um espancador. Quando você vai numa versão mais avançada, Almeida corrigida, NVI, se eu não me engano, está não espancador. Então, hoje, por isso que eu falo para o senhor, na questão de ser pastor, nessas qualificações aqui, ó, como é que faz quando você vê uma situação dessa? Um pai que é espancador, que espanca os filhos, né? O pastor tem que tomar uma atitude. Um homem que espanca a mulher, né? Tem casos até de mulher que espanca o marido também. Tem até uma lei a favor dos homens agora. É o João da Penha, né? Os homens estão precisando de proteção Estão judicial. precisando. Tem mulher que não é fácil, não. Então, na questão de que o Paulo escreve a Timóteo aqui, que o obreiro não pode ser, né? O bispo, o episcopo, o pastor, nesse caso aqui, é uma das questões aqui, uma das exigências dele assumir esse ministério é que ele não podia ser espancador, não podia ser um homem violento, né? Não podia ser um homem contendeiro, mas no caso aqui é espancador mesmo. Por quê? Porque você acha que é diferente? Os dias de hoje, daqueles dias, talvez aqueles dias lá era até bem pior, porque a igreja estava recebendo pessoas de toda... Nós estamos falando aqui de uma sociedade grego-romana, né? E com judeus também, era três etnias ali. E a igreja, ela estava com essa diversidade. Você acha que não tinha homens violentos ali no meio ali? Então, o Paulo, ele já coloca ali e fala assim, olha, esse tipo de pessoa, ele não serve para o ministério. Não servia nos dias de Paulo e não serve para os dias de hoje. O espancador, eu vou falar uma coisa aqui para ele aqui, ó. Espancador aqui, ó, principalmente das mulheres, né? Das mulheres, tanto na sociedade secular, como na igreja, que chegou até a igreja, esse tipo de agressão, né? Esse tipo de escândalo, né? Na igreja nós temos aconselhamento, mais uma vez. O pastor, ele não pode ser um pastor solteiro. Que conselho que ele vai dar para um casal que está passando uma fase dessa daí, né? Tem mulher que ela vai para cima do homem, com a zunhona dela, ela arranha, ela morde. Tem problema que é a mulher mesmo. Sim. Mas a maioria é os homens, né? A ponto de chegar até no feminicídio. Antes que chegue essa situação, o que acontece, né? O casal, a mulher que está sendo agredida, ela tem que chegar no pastor e expor essa realidade. Hoje os pastores estão com medo, né? Essa parte da igreja é uma parte que o pastor ele não quer assumir. Por quê? Porque dependendo do que o conselho que ele dá, dependendo da fala que ele fizer, ele está arriscado a sofrer agressão também, né? Então, não é... Você acredita que hoje as mulheres elas se sentem à vontade para procurar um pastor nesse caso e denunciar uma agressão? Não, se for... Porque começa assim, né? A agressão, ela não começa assim física, ela começa verbal. Você não presta, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, né? Dentro de casa, sabe? Começa, depois vai para a igreja, vamos para a igreja. Chega lá, chega abraçado, de mão dada, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tem um começo, é que nem aquilo que eu falei para você. Uma puxadinha aqui de cigarro aqui, um golinho de álcool aqui, isso não vai fazer mal para ninguém. É assim a relação
conjugal. Quando o casal começa a se dar mal com esse tipo de problema. Quando se perde o respeito tem que haver entre os cônjuges, tem que haver entre o casal. Quando ele começa a dar esses sinais, é sinal que o respeito já acabou faz tempo. Já foi embora. Né? Mas quando isso chega no pastor, é porque ela já passou dos limites. Sabe? Ele já notou alguma coisa na irmã, já viu que ela está com algum hematoma, sabe? Alguma coisa assim. Entendeu? O que acontece? Daí o pastor vai ao aconselhamento pastoral para ver, né? Se aquele casal ali, se ele... Nós tivemos uma experiência na nossa igreja de uma irmã que foi numa festividade nossa. Acho que o senhor teve conhecimento. Ela foi no pastor João, ela foi lá numa outra igreja aí, uma mulher toda quebrada, cara. Ela tinha a cabeça quebrada, tinha pratina na testa, tinha um ombro quebrado, tinha a costela, não tinha baço, não tinha fígado, não tinha rim, as pernas quebradas, cacunda, ela tinha uma reforma que fizeram lá, porque o marido quebrou ela todinha. Era uma mulher que tinha mais estava aleijada lá. E levava o marido junto. O marido ia junto com a caixinha de chocolate, que ela dava testemunho, né? Mulher toda arrebentada. Meu marido está aqui hoje. Me dava vontade de pegar aquele homem e dar um couro nele depois do culto, porque você via a cara de sem vergonha dele. A gente tirou no proveito. Ele quebrou a mulher inteira, a vida inteira. Né? As famílias já não se intrometiam mais, porque ela foi avisada com que ela estava amarrando, né? E acontece isso, por falta de conselho do pai e da mãe, por falta de conselho pastoral, por falta de aviso, as mulheres se metem aí. Muito feminicídio é por causa que não foi por falta de aviso, não. É porque a mulher, ele é bonitinho, ele é forte, ele é rico, sabe? Mas não sabe o que está por dentro daquela capa ali. Ali está atrás, ali está um maníaco. Ali está um bandido ali, um matador, está um fascínio ali. Vai fazer um inferno na sua vida se ele não te matar. Então você que está aí, você que é mulher, né, na igreja, que fica aí escolhendo aí, a dedo aí, escolhendo, cuidado, hein? Vai pelo caráter, vai pelo espiritual da pessoa, vê se ele é um crente que dá atenção para você, vê se é um crente que ora, se é um crente que vai à escola bíblica dominical, vê se é um crente que te respeita. É esse que você precisa, viu? Não é esse bonitinho, rico, né? Não é por isso que Deus não vai preparar um assim também, né? Mas na maioria das vezes a aparência é que acaba com a vida futura da mulher. Ô, pastor, dentro desse contexto, eu quero levantar uma outra questão, que é sobre as lideranças atuais. A gente está falando aqui sobre violência, mas existem muitos líderes que eles acabam governando através da intimidação. Isso entra naquilo que a gente está falando desse texto aqui? Não entra. Aqui é literal, né? É a mesma coisa, isso que o pastor falou, é tipo o pastor usar a Bíblia, né? Para intimidar Para intimidar, para ameaçar, para fazer com que as pessoas concordem com as decisões da liderança. Não faz parte desse escopo aqui. Não, aí é outra história, né? Se fosse o caso, então, ele ia usar para espancar, né? Ele ia usar para espancar. Que nem tem gente que não gosta de ser doutrinado. Ele não gosta que o pai chama atenção, que a mãe chama atenção. Ele chega lá, essa quinta-feira passada, foi eu que levei uma palavra dentro do culto de doutrina. E foi uma hora de Bíblia sobre o corpo. Eu fui a lei, entrei em tricotomia e falei assim, hoje eu não vou falar sobre o espírito e nem vou falar sobre a alma, vou falar sobre o corpo. Entendeu? E expliquei que o corpo, nossos corpos não são os nossos, Coríntios 6, entendeu? Os nossos corpos pertencem a Deus. Entendeu? Que nós somos templo do Espírito Santo, que o nosso corpo ele tem que ser santificado, entendeu? Que ele é separado para Deus. 1 Coríntios 7 lá, que o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao marido. Do marido também não pertence a ele, pertence à mulher. E muita gente fez uma carinha feinha, né? Mas é Bíblia. Quem vai questionar um ponto doutrinário? Mas tem pessoas que ele não gosta e fala que você espancou. Né? Falou mal das mulheres, falou mal de... Viu? Então rasga esses textos que eu li na Bíblia e
a sua Bíblia, né? Rasga lá para você não ser confrontado mais. Porque a Bíblia, ela confronta. Esses dias eu fiz um vídeo e falei sobre Tiago 1:23. Tiago vai comparar a nossa vida como um espelho, né? Ele vai falar que o homem que conhece a palavra de Deus, mas não pratica, é semelhante ao homem que vai ao espelho e depois esquece como era, né? Quando você vai no espelho e você vê ali uma remela nos olhos, você não vai tirar? Vai, né? Você vê alguma coisinha no nariz, uma cutuca, né? Uma mutuca, você não vai tirar para melhorar? Se você tem alguma coisa no rosto, né? Você vai melhorar alguma coisa ali, não é verdade? Por quê? Porque a sua aparência ela não está boa. Você vai tentar melhorar a sua aparência ali. A Bíblia é a mesma coisa, é o espelho. Ela mostra a gente como realmente nós somos. Quando a gente vai para a Bíblia, meu Deus do céu, quanto defeito a gente vai encontrar aqui. Nós vamos encontrar mais defeito do que é só isso, é só pela graça de Deus. Porque tudo que está aqui, ela vai mostrar nosso defeito. E qual é a nossa decisão diante desse texto? Se é o espelho que está mostrando meus defeitos, eu vou procurar colocar essa palavra em ação, sabe? Eu vou praticar essa palavra. Se está pedindo para mim fazer isso, eu vou fazer isso. Se está pedindo para mim fazer aquilo, é Deus pedindo para mim mudar, eu vou mudar com a graça, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então tem que se lembrar dessa aplicação em todas as circunstâncias, em todos os momentos, né? Todos os momentos. Até mesmo no trânsito, que algumas pessoas acabam perdendo a paciência e se tornam violentos porque alguém invade seu espaço. Ele falou que não contencioso. O obreiro não pode ser contencioso. O obreiro contencioso é o quê? É aquele que adora contenda. Ele fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Sabe? Eu sou convertido, mas o meu braço ele não é. Já ouvi isso de pessoas, né? Ele é um crente, mas é um crente ainda... Tem 3 classes de crente dentro da igreja. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, que é o crente natural, que é esse crente que está lá, que ele use essas expressões, sabe? Ele não é regenerado. Ele é crente, mas ele está lá ainda, o velho homem está na tacunda dele. Qualquer coisinha, o velho homem ressuscita. É o crente carnal, é o crente natural, né? O crente natural é aquele que não está nem aí, ele está lá na igreja, né? Mas ele não está preocupado com muita coisa, não, né? Ele está mais preocupado em... quase que é um turista. E o crente espiritual, esse daí, ele está atento à chamada de Deus, ele está atento no que está acontecendo, ele está ali com objetivo. Mas essa questão de ser contencioso se fala muito para os crentes, né? Aqui nesse caso, está se falando para líderes. Líderes. Mas a Bíblia não fala só para líder, aqui é só para líder. Nós estamos aqui no contexto de liderança pastoral, escopado. Pastor, agora eu quero levantar uma questão que é muito pregado para crentes e pouco falado para líderes, que é a questão de não ser de torpe ganância e não ser avarento. Porque é comum nós vermos pregações sobre dízimos, sobre ofertas, né, que os irmãos estão em pecado quando não entregam o dízimo ou não devolvem o seu dízimo, mas pouco se prega, pouco se fala para líderes a questão da ganância e da avareza. Como que o pastor enxerga esse tema? O avarento é aquele que ele já começa de casa, né? A mulher conhece o marido quando ele é famoso mão de vaca, né? Ele não empresta o cartão para fazer as comprinhas, né? E aquelas coisas, é duro. Tem mulher que enfrenta a realidade aí, que as coisas faltam dentro de casa, e não é por falta de emprego, não é por falta, é porque o camarada, ele, quando não vê que acabou tudo, ele não compra o que necessita, e às vezes a mulher quer comprar um vestido e tá com aquela roupa rasgada, ele acha que ainda dá para durar mais um pouco. Ele mesmo. Mas se colocar um camarada desse para dirigir uma igreja, você tocou um assunto. Como que ele vai administrar dízimo e oferta se ele é um camarada que, se ele não abrir a mão primeiro, a igreja não vai abrir a mão. E nós sabemos... Ele tem que ser exemplo nisso também? Tem que ser exemplo, porque ele é o primeiro.
Nós temos um exemplo, nós temos o nosso pastor, ele sempre fala, olha, agora chegou a hora dos dias de uma oferta, está aqui, ó. Faz questão de mostrar, acho bacana isso aí. O envelope dele no dia do pagamento, ele tem que ser exemplo, em tudo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, seja exemplo em tudo. Não é só numa coisa e na outra, não. A liderança tem que ser. Então, como que o seu camarada, ele vai ter dó de gastar com ele, com a família, com a mulher, com os filhos? Você acha que ele vai investir na igreja? Você acha que na hora dos dízimos e oferta, ele tem uma porcentagem para mandar lá para a sede? Você acha que ele vai mandar? Ele está sujeito a colocar a mão no que não é dele, no que não pertence a ele, sabe? E ele também, hoje em dia não coloca esse tipo de obreiro, não, porque não se separa mais, não consagra mais obreiro que não é dizimista, e o ministério já sabe quem que é, quem que não é, entendeu? Apesar que tem uns que depois que foi para o ministério, daí ele retém, daí ele para, eu já fui mesmo, eu já sou, né? Mas aí é uma atitude que ele fez apenas para conquistar a posição, né? O status. Tem isso, infelizmente tem isso. É um ato desonesto, né? Porque a obra de Deus, ela necessita. Você entra na igreja, você vê um banco limpinho, você vê a casa, a igreja limpa, tudo aquilo tem um custo, né? Você bebe uma água geladinha, tudo isso tem um custo, quem frequenta a igreja. Não é um anjo que desce lá e faz a limpeza e põe a água para gelar, e não, tudo isso tem um custo. E nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus. A adoração a Deus não é só na hora dos louvores, na hora da palavra. A adoração é na hora dos dízimos e oferta, na hora que você vai pôr a mão no bolso. Você quer ver o camarada ficar contencioso, ficar iracundo e bravo? É na hora que ele vai pôr a mão no bolso. Chegou aquela hora ali, é a hora mais dura, por causa que ele não tem o coração aberto para a obra de Deus, sabe? Deus é dono, Ageu 2:8. Deus é o dono do ouro e da prata, mas ele precisa dos recursos humanos para manter o reino de Deus aqui na terra. Já que o pastor falou que o obreiro deve ser casado, ele deve ter esposa, o versículo 4 diz assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Acho que a gente vive, pastor, em tempos que os filhos de pastores, filhos de obreiros, sofrem ataques de todos os lados. E às vezes se espera uma perfeição do filho do pastor. Como que o senhor enxerga hoje a questão da governança da casa e a governança também entre os filhos? A gente até ouve muitos relatos em presídios, em casas de recuperação, em clínicas, que uma porcentagem elevada dos internos ali são filhos de pastores. Como explicar isso? É o tal negócio. O pastor, ele não precisa só de vocação, né? Ele precisa de humildade e sabedoria para lidar com isso. Porque a primeira igreja, ela não é externa. A primeira igreja, ela nasce dentro da nossa casa. Os primeiros discípulos é sua esposa e seus filhos. Embora eu seja casado, né, e nós não temos filhos, mas a gente conhece, sabe o que é uma família, sabe como é o costume, sabe o dia a dia. Criado no meio de uma família grande, né? Sim. Você não é igual ter a experiência, mas você sabe que se você não tratar bem a família, como é que você vai tratar as pessoas bem na igreja? Já começa, entendeu? Agora, se você trata a mulher bem, você vai tratar a mulher de fulano, de beltrano, você trata os filhos bem, você vai tratar os filhos dos membros também de igual forma, sabe? Isso aí, ele reflete. Hoje está difícil, porque existem umas leis aí que se o pai falar alguma coisa para o filho, ele já corre na justiça. Se uma criança levar uma chineladinha de correção na bunda, o pai já vai preso. Então fica difícil, eles tiram a autoridade dos pais nessa questão aí. Sabe? E a Bíblia ensina para você corrigir o filho com a vara. Sim. Sabe? E está acontecendo isso. E tem o outro lado do pai, que ele é muito radical, e tem um outro lado, essa parte, em que os filhos, eles estão presos, estão na cadeia, estão no crime, e eles jogam a culpa no pai que era pastor, isso daí é uma desculpa.
É uma desculpa porque ninguém, um pai, uma mãe, ele segura o filho até os 18 anos. Depois dos 18 anos, esse filho, essa filha vai fazer o que quiser. Mas o pastor concorda, ou como o pastor compreende essa questão, que muitos desses filhos hoje estão desviados, estão, como eu disse, em casas de recuperação, em presídios, justamente porque o pai, que é o líder de uma comunidade, de uma igreja, ele não teve a mesma habilidade para administrar Sim. e para educar os filhos em casa? Acredito nisso. Eu acredito que aqueles pais... Eu conheci lá no bairro onde eu morava, eu ainda não era cristão. Mas tinha um rapaz lá que ele morreu na cachaça. Ele tirava 15 dias para tomar cachaça e 15 dias ele tomava Gardenal. Daí ele contava uma história, que o pai dele lá no Rio de Janeiro era pastor. E nos domingos tirava às 5 horas da manhã. Ele com sono estava lá a semana inteira, né? E tirava as crianças que estudavam a semana inteira também, queria ficar um pouco mais na cama, não, mas tinha que ir na marra. Queira ou não queira, tinha que ir para a escola dominical, tinha que acordar cedo, não podia perder culto, e se não fosse de boa vontade, apanhava, entendeu? Levava assunto, você quer ver se você vai ou não vai. Então, essas crianças, essa família, ela ficou frustrada diante do evangelho, né? Olha. Fica frustrado, porque o obreiro que era para ser exemplo, que era para demonstrar amor para os filhos, né? Amor. Demonstrar amor para com a família, ele não demonstrou às custas de uma religião. Às vezes os filhos viam o amor sendo demonstrado nas pregações do pai, né, pastor, mas não via esse mesmo amor sendo aplicado em casa para com eles, né? Exatamente. Isso gerou muitas frustrações. Exatamente. Tem até uma historinha que diz que um menino uma vez chegou no pai e falou para ele que se eles não podiam mudar para a igreja. Daí o pai dele que era pastor, falou, por quê? Falei, porque lá na igreja o senhor é tão bonzinho, o senhor é tão manso, tão carinhoso com as pessoas, mas aqui o senhor é tão violento, tão ruim com a gente. Então isso daí é uma história... É uma triste realidade. Triste realidade. Uma triste realidade. Né? Mas, por outro lado, também, eu conheci pessoas que sofreram muito na mão de pai e mãe, sabe? E eles superaram isso, sabe? De pais cristãos, de gente que... E sabe o que ele fala hoje? Foi bom, sabe? Aquela chinelada que o meu pai me deu serviu para alguma coisa, porque eu estava indo para o caminho errado, sabe? Aquele puxão de orelha, aquela surra que eu tomei de cinta... É por causa que eu não morresse na mão do traficante. Tem pessoas assim. Ele não vai usar essa desculpa para se enterrar na marginalidade, para acabar com a vida dele, sempre tendo alguém para apontar, alguém para colocar a culpa. Não, tem pessoa que supera. Ele fala, não, isso não vai me barrar. Você vai servir de escada. Eu vou subir essa escada e vou refazer a minha vida. Minha vida lá foi triste. Minha vida lá foi assim, mas agora... Em nome de Jesus, eu perdoo quem não soube lidar com essa situação comigo e hoje eu sou um crente que eu vou para frente. O pastor citou aí 2 pontos interessantes, né? Pessoas que usam isso como desculpa. E outras que superam. E outras que superam. Outras que superam. Ele não vai deixar aquela vida que ele levou lá, ele não vai ficar ali recordando e vivendo e chorando a vida inteira. Por causa daquele fato lá. Não, ele vai passar por cima, ele vai mudar o quadro, ele vai retroceder, sabe? Porque o evangelho é isso. As coisas velhas, olha, mas já passou, viu? Isso só serve para testemunho, para testificar para alguém que está do outro lado ouvir, né? E no final do testemunho sempre tem um histórico de superação, na é verdade? Sim. É para isso que serve o testemunho. Não é para a pessoa ficar se alimentando a vida inteira e ficar lá, porque eu tenho mágoa do meu pai, porque eu tenho mágoa da minha mãe, porque eu tenho mágoa da sociedade, porque eu tenho mágoa... Viu, rapaz? Levanta a cabeça e começa do zero. Começa do zero. Você tem potencial, você pode começar... Tem que começar perdoando as pessoas que te machucou. Que te magoou. Esse é o primeiro passo. Daí sim, daí você começa. Agora, se você começar e sem perdoar
o que te aconteceu lá atrás, fica difícil, você não consegue. Sem dúvida. O que o pastor diria para esses obreiros, para os líderes de hoje, que têm dificuldade, como o pastor mesmo diz, de tratar bem a esposa, de tratar bem os filhos? Eles devem procurar algum tipo de ajuda específica, procurar um ministério, um terapeuta? Olha, eu vou falar uma coisa pro pastor. Tem uns pastores aí, até no nosso meio aí, se formando em terapeuta, né? Eu falo a verdade. A chamada do pastor, ela já tem esse terapêutico aí, sabe? Ele não está visível, não está no diploma, não está no... Mas está dentro dele. Nós somos terapeuta por natureza. Nós conseguimos ver quando a pessoa está bem, quando ela não está. Mas mesmo quando a gente não está bem, quantas vezes eu fui trabalhar não estando bem, e cheguei lá e encontrei alguém bem pior do que eu, e a pessoa se abriu, contou a situação, e parecia eu reclamando de estar comendo banana, encontrei um que está comendo a casca. Daí a hora que você chega, você vira um leão. Você fala assim, não, eu tenho que ter um conselho para essa pessoa, eu tenho que pôr essa pessoa para frente, tenho que levantar essa pessoa. É o dom do terapeuta, não precisa. Ciência e fé, elas, em certos momentos, elas coadulam, mas nesse caso pastoral não. O pastor, ele tem que, se ele é chamado por Deus, ele tem que ter uma solução em todos os problemas, e ele vai começar a lidar com esses problemas aonde? Dentro de casa. Ele tem problema com a mulher, ele vai ter problema com os filhos, ele vai ter problema com a família. Não são todos que apoiam ele, não é todos que apoiam o ministério. Muitas vezes até a mulher não apoia muito, sabe? Chega um tempo que o pastor se cansa. Tem pastor se matando aí, por quê? Por quê? Pastor se matando. Sendo que a chamada é tão linda, tão maravilhosa, né? Tem impérios, por causa que ele não sabe lidar. Ele não sabe lidar com os momentos difíceis, sabe? Tem muito pastor aí que ele foi criado na saia da mãe. Foi criado, sabe, com dengo, foi criado com mimimi, sabe? Daí, depois que ele ficou velho, com a posição na mão, com pessoas para cuidar, ele não sabe, porque ele não teve dificuldades na vida. Só uma pessoa que tem o couro grosso, costumo dizer, que tem um lombo espesso, quem carregou carga é que sabe o peso dele, sabe? Só quem sofreu é que sabe lidar com quem está sofrendo. É quem chorou sabe com quem está chorando. Sim. Você não vai saber lidar com alguém que está com dificuldade, sendo que o senhor nunca passou tal dificuldade. Então, de fato, o lar, esposa e filhos é o verdadeiro teste para o obreiro. Exatamente, porque as pessoas mais próximas. E não é porque é pai, filho e mãe que vão ter a mesma natureza, não. Cada um eles pensam diferente, eles raciocinam diferente, eles têm opiniões diferentes. Eu costumo dizer que o obreiro, o pastor, que ele não ganha a mulher e os filhos, para ele não ganha mais ninguém. Ele não vai ganhar ninguém para o evangelho, porque a primeira igreja está do lado dele e não consegue ganhar. Né? Um pastor que não consegue levar a mulher para a igreja, que não consegue levar os filhos, leva com jeito, é com amor, ó, sabe? Puxa vida. Acho que o versículo 5 acaba sintetizando muito bem isso, né? Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Exatamente. Primeiro a casa. Aí entra aquela questão hierárquica, né? Primeiro, Deus acima de tudo. É Ele que nós prestamos culto, adoração, é Ele que nós não fazemos nada. De manhã, quando levanta e na hora que vai dormir, Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor me concede. Deus, muito obrigado por esse término de noite. Obrigado pelo que ocorreu. Obrigado pelo que aconteceu no trabalho. Obrigado pelas coisas boas e coisas ruins que aconteceram, que serviu de aprendizado para mim, sabe? Sempre agradecendo. Então, Deus acima de tudo nas nossas vidas. Na hora que vai comer, tem gente que é que nem animal. Eu já fui na casa de crente que ele não ora, nem para comida, para alimento, sabe? Eu acho isso daí, desculpe o palavreado, né? Mas eu acho isso daí que Deus ele tem que estar, porque o pão que cai na nossa mesa não é por esforço nosso. Sabe? O trabalho, que se alguém te dá um trabalho, não é por esforço nosso, alguém te chama para te dar um serviço.
Se você vai lá, você vê que tem uma concorrência, tem que mandar, todo mundo mandar aquela, como é que chama? Para cima, né? Currículo, né? Daí você fala assim, eu porque eu tinha mais estudo, porque eu tinha mais nada, porque Deus, ele está no negócio e ele abriu essa porta para você. E você acha que é você, é pela graça, né? Então a pessoa, quando ele não entende isso daí, ele vai passar de dificuldades. Pastor, queria que você explicasse agora o que significa neófito e por que ele não pode assumir a liderança. O neófito é a mesma coisa, por exemplo, o camarada ele chega hoje, chega no domingo, chegou domingo passado na igreja, aceitou a Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, né? Daqui a pouco, depois de um ano, né, o pastor ele já coloca ele de cooperador, né? Daqui a pouco, passou mais um ano, já leva ele para diácono, né? A chamada, ela não é o suficiente. Nós temos que ter experiência de vida, tem que ter um tempo com Deus, um tempo de vida, sabe? Que venha somar a nossa vivência. Nós temos que ter uma maturidade, sabe? Cristã, para exercer principalmente esse tipo de cargo aqui. Neófito aqui, ó, no grego, ele significa assim, neos, né? É novo. E phytos é uma planta. O grego phytos significa planta. Então, o que ele é? Ele é um recém-nascido. Ele é um novo convertido. Ele é um recém-plantado na casa de Deus. É isso que a palavra quer dizer. Recém-plantado, sabe? Algo recém-plantado, ele vai demorar para crescer, para dar fruto. É o tempo que vai determinar isso, não é verdade? É verdade. Normalmente a gente vê nas conversões que essas pessoas seguem-se ali aos próximos dias com muita empolgação, participando dos departamentos, sendo frequentes nas reuniões, estando presentes em todas as atividades da igreja, né? E essa empolgação faz com que esse novo crente esteja perto das lideranças muitas vezes, né? Isso acaba abrindo também oportunidades dele assumir cargos, né? O pastor vê isso com bons olhos, aqueles pastores, aqueles líderes que vão abrir as portas e deixar que ele ocupe cargos mesmo sendo novos, ou o pastor tem uma certa resistência quanto a isso? Tem um tempo certo que ele precisa passar ali? Não sou contra o obreiro ele parece uma contradição, porque Paulo ele disse que o obreiro aqui não pode ser novo, mas é nessa posição aqui, nessa posição. A posição mais importante, de líder da igreja. De episcopo, de pastor. Tá. Essa é a posição de bispo da igreja. Isso. Nós não podemos deixar essa questão aqui ela ser esquecida. Mas Paulo, ele ordenou Timóteo. E a história vai dizer que Timóteo não tinha mais de 20 anos quando ele foi para pastor. Mas essa foi a necessidade da igreja. Paulo precisava de um obreiro lá em Creta. Sabe onde é Creta? Se você for ver a região de Creta lá, parece o fim do mundo. E lá em Éfeso, onde ele mandou Timóteo, também era um lugar difícil. Ali em Éfeso, ali, era uma província ao norte da Grécia, ali no Império Romano. Então, dependendo da necessidade iminente, eu diria que foi por isso que, quando Paulo separa Timóteo, ele está em meados da idade tenra é um novo convertido. Então, está me dizendo que existem algumas funções que um novo convertido ele pode ocupar ali na igreja? Não. Com exceção da liderança? Não, hoje não. Quando ele fala não neófito, talvez não fosse pela idade. Fosse pela experiência. Timóteo, se você for ver bem aqui, ó, Timóteo desde pequeno ele é instruído nas letras com a sua avó Eunice, com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lóide. A Bíblia diz que ele era instruído nas escrituras. E mais para frente você vai ver que ele era um obreiro de testemunho. Tinha tanto testemunho do que estava de dentro como os que estavam de fora. Você vai ver que a Bíblia ele mostra isso daí. Então foi por isso, não foi só a necessidade, juntou a necessidade com o bom preparo do obreiro
e Paulo separou. Mas quando você vai em Tito, se você pesquisar na história, os historiadores dizem que Tito tinha mais de 80 anos quando Paulo separou para o ministério. Então, não tem nenhuma contradição nisso. Um era bem novo e o outro já era bem velho. Imagina Tito com 80 anos, 80 e poucos anos, nessa perspectiva de ainda tomar conta de uma igreja. Hã? Na sua visão, qual que é o caminho ideal, então, para alguém que se converteu até ele se tornar um líder na igreja? Olha, sabe Existe alguma regra a ser vou, seguida? eu vou falar uma regra aqui que ninguém vai querer seguir. Eu fiquei 6 anos de diácono. 6 anos? 6 anos de diácono, mais 6 anos de presbítero, mais 6 anos de evangelista e depois de 6 anos que fui para pastor. 6, 12, 18 e 24. É o ano que cheguei em 2000. Bateu? 2026. Entendeu? Vou fazer ainda, eu estou por 4 anos como pastor, fui ordenado a pastor. Mas hoje não, hoje a liderança ele não vai deixar. Principalmente, eu tenho que falar aqui, né? Eu tenho que falar, pastor. Principalmente se ele tiver alguma coisinha, se ele tiver onde se agarrar, infelizmente, nós estamos vivendo um ministério materialista, né? Eu fui para pastor porque eu creio que o meu pastor, ele me acompanhou, né? Nosso pastor Liab, ele me acompanhou bastante tempo. Ele está há 15 anos ali no ministério, não é à toa, porque ele faz um bom trabalho, mas ele acompanhou. Eu fui segundo dele durante 3 anos e meio ali, né? Ele viu né, como evangelista. Sim. E a gente foi indo até chegar a pastor, não foi assim da noite para o dia, né? Eu não sou contra uma pessoa que tem uma estabilidade, que tem uma chamada rápida, que o ministério necessita. Às vezes na igreja está precisando de obreiro. Tem muitos, mas ninguém quer. Ninguém quer fazer um curso teológico, ninguém quer estar na escola bíblica dominical, mas se você fala, você quer ser diácono e presbítero, vai ter um monte, vai ter uma fila para ser separado. Entendeu? O pessoal quer o cargo, quer a posição, quer o status. Mas ele não quer pôr a mão na massa, sabe? Para chegar. Nós temos bons obreiros na nossa igreja. O pastor Liab mesmo tem um segundo dele lá, o Edvelso, um evangelista muito bom, vai ser um pastor bom. Tem as limitações dele, mas na minha ótica, é um obreiro que eu prezo. Então, o caminho natural seria passar por todos esses cargos, primeiro se tornar um cooperador, um diácono, presbítero, para depois se tornar... Se fizer isso com o obreiro, que tem essa chamada, ele vai sair, porque os ministérios agora estão competindo. Se eu estou na frente de uma igreja, demorar para levar um obreiro para diácono, o concorrente lá é assim. O concorrente assim, leva... Explica melhor. É assim, é assim. Tem pessoas que estão atrás de cargo e tem igreja que está distribuindo cargo. É. Então, por exemplo, vem na minha igreja, rapaz, você tem uma boa palavra, sabe? Você é bom dizimista. Você trabalha onde? Eu trabalho em tal lugar lá. Você, sabe, ganho tanto, mas não precisa nem falar quanto ganha. Só eu dei uma olhada assim por cima, eu vi que você... já vê que o camarada é bem de situação, o camarada não sabe nem explanar um versículo. Mas as condições dele, infelizmente, o nosso pastor presidente era assim. Ele não ia pela espiritualidade de ninguém. Ele ia pelo que a pessoa tinha. Não tem vergonha de falar, não. Ele era assim, eu conhecia ele a fundo, entendeu? Quando ele via que tinha alguém que chegava na igreja que tinha uma condição econômica, ele falava, olha, esse obreiro aqui não pode perder. Esse obreiro aqui não pode perder. Mas o senhor chegou a vivenciar isso? Muitas vezes, que Deus tem, que nem diz os católicos, né? Está com Deus. Mas é o quê? E os obreiros que veio depois dele? É a mesma ótica, praticamente. É a mesma visão, porque não é a visão deles. É a visão do ministério. Hoje ninguém vai pegar um pé rapado e levar e colocar ele lá no púlpito. Paulo está escrevendo aqui que existe um grande perigo, né, com esses. Existe. Porque ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Exato. Ele vai ficar ali, sabe? Opa, eu sou o cara. O pastor conhece casos assim, que essa pessoa, por conta de posses ou por ter uma boa oratória,
já foi promovido de forma rápida e depois veio caindo tá a no mundo. condenação do diabo? Está no mundo. Tem 2 obreiros nossos aí que esse mesmo pastor pegou ele e levou ele em 3 anos, mais ou menos, no nosso ministério, levou ele pulou diácono, levou ele para presbítero e evangelista e colocou ele para tomar conta de uma igreja. Deu uma zica lá na igreja, lá um problema lá, e o pastor foi e tirou ele. E hoje ele está nunca mais, vai fazer 25 anos isso aí, 20 anos mais ou menos, nunca mais ele voltou para a igreja. Por causa do quê? Porque ele era um neófito que aos olhos do pastor ele estava preparado. E às vezes, já preparado, viu? Às vezes o camarada ele só tem uma camisa e um terninho, ele está todo culto com aquele mesmo terninho ali, mas é um cara espiritual, poxa, é um cara que esforçado, ele não perde escola dominical, não perde culto de doutrina. Se for fazer um curso, ele faz, sabe? Ele é prestativo, sabe? Ele esforça para trazer uma palavra, ele, sabe? Entendeu? Ele não tem lá um dízimo bom, ele não tem lá uma oferta boa, mas ele tem um chamado de Deus. Deu para entender, pastor? Tem que colocar na balança essas 2 coisas também. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas, infelizmente, nos dias de hoje não é assim. O que arregala os olhos dos pastores, presidente, da elite, aí não estou falando do nosso ministério, estou falando do ministério em geral, né? Você vê que os teólogos da prosperidade aí, você acha que eles levam lá um cortador de cana para o ministério? Você acha que eles levam lá um coletor de lixo? Não leva, ele só leva só executivo, só leva gente que ele pode mostrar que... E de vez em quando... Como um troféu ainda. De vez em quando eu fico triste que de vez em quando tem pastor que ele fala assim lá no púlpito, mas tem gente aqui que não sai disso, tem fulano que não sai daquilo, sabe? Menosprezando o camarada que teve menos oportunidade, camarada que às vezes por algum motivo ele começou tarde, né? Teve problemas lá atrás, só depois de uma certa idade que ele teve uma estabilidade, teve um encontro com Cristo, agora que ele está recompondo a vida dele, sabe? Sem dificuldade para serviço, tem dificuldade para salário, para estar num patamar que os outros estão. Entendo. O pastor tem que ter essa visão, ele tem que amar esse que tem da mesma proporção do outro que não tem. Não ficar escolhendo lá, você sabe, entendeu? Porque eu já vi obreiro que foi levado para ser consagrado, porque o pastor olhou lá o carrão dele, olhou as posses dele, viu a panca dele lá, mas quando puxou as capivaras lá, não serviu. Ô, pastor, aí entra uma questão do versículo 7. É claro que esse capítulo ele é extenso e vai colocar outras condições, mas até onde a gente leu, que é o versículo 7, que também tenha bom testemunho dos que estão de fora. Ah, sim. Então, nós falamos sobre o testemunho, né, interno, falamos sobre o testemunho do lar, e agora está falando também bom testemunho dos que estão de fora. Porque ser crente dentro da igreja é fácil. Ser crente dentro da igreja é fácil. Não vou dizer, irmão, só quem ouve minha fala assim pensa que eu sou um pastor perfeito. Sou cheio de falha, sou cheio de carrapicho. E todo dia estou pedindo para Deus tirar essas carrapichas, sabe? Porque a santificação, ela tem 3 processos. Ela é inicial, ela é paulatina, né? Gradativa. É de degrau em degrau. E ela é a posição final, que vem até o arrebatamento, até a vinda de Jesus. Então, até a vinda de Jesus, nós vamos estar se santificando, vai ter coisa que em nós, do velho homem que ainda não saiu. Então, nós estamos lutando com o velho homem, sabe? Aquelas velhas manias, aquela fala, né? Tem crente que ainda fala palavrão, tem crente que ainda sai no braço com o outro, tem crente que não tem paciência no trabalho, tem crente que não gosta de ser mandado, de receber ordem, sabe? Tem crente que ele trata mal a mulher, tem crente que trata mal os filhos, tem crente que ele não está 100%. Tem crente que dentro da igreja... Mas quando ele chega na igreja... Mas lá fora... Na igreja tudo... Na igreja é céu. Costumo dizer que a igreja, o camarada entrou da porta para dentro, é o céu, porque ele entra de mão dada com os filhos, com o filho no braço, abraçado de mão dada com a mulher, sabe? Senta tudo juntinho, mas só Deus sabe como é que é o dia a dia ali.
né? E o testemunho que estão de fora não é só nossa casa. O vizinho veio. Eu morei numa casa, eu e a minha mulher, nós tínhamos um problema grave. Um casal que congregava com a gente, pau comia lá, rapaz. Pau comia. A mulher soltava cada palavrão, mas de noite lá cantava lá cantava na Santa Ceia lá. Louvor bonito, aquele vozeirão, sabe? Mas nós sabia como é que é o negócio. E ele pregava, cantava também, sabe? Sabe o que aconteceu? Já se abriram. Não tem como, né? Não tem como você ter uma vida dúbia, em que na sociedade você é uma coisa e na igreja você é outra. As pessoas vão te cobrar. Mas o ministério, ele tem algum mecanismo que consiga validar ou verificar esse bom testemunho fora da igreja? É simples. Só aqueles currículos que ele manda você preencher, ele já vai ver. Atestado de antecedente. Ele vai puxar a capivara do seu... Se você está sujo... Aí o pastor deu um exemplo bom. Vamos supor aqui que uma pessoa dentro da igreja tem um bom testemunho, tem habilidades ali de pregar, é dizimista, cuida da família. Sou independente. Mas na hora de ser elevado ao pastorado, né? Ele vai puxar um documento desse e consta lá um mandado de prisão, por exemplo. A igreja, o ministério deve prosseguir com a consagração dessa pessoa ou não? Não, nós tivemos um caso desse, vocês sabem que é, né? Nós temos um obreiro aí que no tempo do pastor João, ele passou por isso daí, mas só que ele já tinha, né? Era uma coisa que já tinha acontecido lá no norte e ele já tinha pago já, tá? Que tava tipo uma revelia, né? Mas só que ele já era, já tinha aceitado Jesus, já tinha, ele foi lá e os obreiros ajudou, colocou tudo em ordem, ficou limpo e foi para o ministério. Ele se... A primeira coisa que o obreiro tem que fazer, depois que ele vem para Jesus, sabe aquele ímpio que você comprava no bar dele, né? Que você pagava direitinho, você aceitou Jesus, mas deixou a conta lá, volta lá e paga. Sabe aquela loja lá do Luiza, do Bahia, que você, sabe... Porque, como eu falei, uma experiência, que eu estava na loja lá, a menina foi ver meus dados lá e já achou quem eu sou. Pela internet. Entendeu como é que é? E se o meu nome tivesse sujo, se o meu crédito não tivesse bom, sabe que ele vai falar? Pastor, e o nome do senhor está negativado. Sabe? Tem que engolir essa, não é? Então, esse negócio de ser crente, dar um bom testemunho para os que estão de fora, é assim também. Então você vê com bons olhos esses mecanismos, né? Ao não separar, é só esse. Como atestado de antecedentes, não, esse é para dívidas. Isso só serve para o ministério. Agora, o maior testemunho fora da igreja é entre nós, Deus. Quem são as pessoas que estão mais próximas de nós? Nossa família. Quem são as pessoas que estão mais próximas? Nossos vizinhos. O vizinho está de olho em nós. Uhum. Estão de olho em nós. Lá onde eu compro, lá, o homem está de olho em mim. Entendeu? Se eu precisar de um fiado lá, graças a Deus, a porta está aberta, né? E o dia que eu não posso pagar, eu chego lá, ô senhor, ó, hoje aconteceu assim, tudo bem, entendeu? E se der alguma dificuldade, não deu para pagar isso, não deu problema no aluguel, não tem problema. A gente vai lá e conversa. A satisfação muitas vezes vale mais do que o dinheiro. Ser honesto, você ser o que você é, sabe? E não é só na questão de dívida. Às vezes você está lá no seu trabalho, lá, por coisas pequenas, você já responde o seu companheiro de trabalho mal, sabe? Você entra em piadinhas que não é para entrar, sabe? Porque você está ali como cristão, mas a maioria não é. Eu sou pintor, geralmente eu estou no meio de ímpio, né? Mas eu gosto dos meus companheiros de trabalho. Entendeu? Eu posso não gostar das atitudes deles, das manias deles, dos costumes deles, não são cristãos. Mas o meu dever está lá é ser sal, né, para temperar aquele ambiente, ser luz para iluminar e, sabe, pregando o evangelho devagarinho. Ontem eu fiz uma live, eu fiquei surpreso. Eu fiz uma live, ela entrou 8 pessoas e 2, um é companheiro de trabalho. Olha só. Entendeu? Eu fiquei lá 2 horas falando da palavra de Deus, só parei porque a mulher já tinha almoçado e queria que eu almoçasse logo, tinha passado muito tempo, mas enquanto eu fiquei lá, eles ficaram ali. Achei bacana aquilo ali. Bom. Entendeu? Então, o bom testemunho ali vai fortalecer a pregação do evangelho, né?
Vai porque você falasse, por exemplo, uma vez um colega meu foi na igreja lá, e ele me viu, nem não sabia que eu era obreiro, né? Daí ele me viu assim, chegou no final do culto, o pastor chamou para orar, eu fui lá, abracei ele, eu orei por ele. E se eu tratasse ele mal? E se eu não fosse razoável no ambiente de trabalho com ele? Será que iria aceitar meu abraço? Ele falou assim, mas aqui você vem me abraçar? Aqui você vem me querer ganhar eu para Jesus? Mas e lá no serviço lá que você me despreza, você me xinga, você me desdenha? Acabar dando mau testemunho e ferindo o Entendeu? evangelho, né? Lá você é mais do que ser mais do que os outros. Lá você é o cara. Aqui você está com essa roupagem aí, não dá. Então, em todos os aspectos, a sociedade ela mostra quem nós somos. Né? Uma hora nós vamos mostrar nosso lado também, que nós não estamos aqui para aceitar tudo. O evangelho, ele muitas coisas, nós fazemos o que Jesus falou. Olha, se bater na tua face esquerda, dá a minha direita, né? Antigamente o pessoal, o crente levava isso no pé da letra. Se esquece que no que depender de vós, tem que ter paz com todos, né? Exatamente, não é que a questão de dar outra face, é que você vai revogar, é que você não vai dar importância para aquilo ali, sabe? Tem questões que você, entendeu? Se tirou uma túnica, dá a outra peça também, sabe? Não tem crente que faz questão de muitas coisas. Daí que ele se envolve em problemas sociais, morais, éticas, sabe? Coisa que rodeia o nosso dia a dia. Nós temos que ver que nós não estamos no céu, né? Nós estamos na terra. E por que muitas vezes eu estou lá na nossa casa lá, e o vizinho lá, todo final de semana, ele vai até 2, 3 horas da manhã com o som ligado. Ô, rapaz, o velho homem, viu? Ele levanta com força dentro da gente, sabe? Daí minha esposa fala assim, não tem que... Nós temos que orar para Deus, Deus sabe o que ele vai fazer. Ali está sendo desafiado, né? Entendeu? Daí esses dias eu falei para ela, sabe o que tem que fazer? Tem que ir lá entregar uns panfletos para eles e convidar para ir para a igreja. Jesus falou, ama seus inimigos. Né? Jesus não falou só para amar os irmãos, os amigos. Quero ver você amar o seu inimigo. Camarada que te irrita e tira o sono, que te tira a paz. Aquele vizinho que faz um barulho lá de madrugada. Nós moramos num lugar que a mulher chegava às 4 horas da manhã e ligava a máquina de lavar, cara. É aquelas máquinas antigas. E nós acordávamos com aquilo. Falei, mulher, nós temos que sair desse lugar aqui. Ó. Daí a mulher aparecia no outro dia com aquela cara de tacho. Daí Deus falava assim, prega para ela. Daí nós via, pregava, convidava ele para ir para a igreja. Para ele de conta que nada daquilo. Nossa, mas teve um barulho de madrugada, né? Entendeu? Como quem diz, os incomodados que se mude, né? E a gente ia orando, para mudando de lugar, mas foi para ela, falei para ela, Preta, não adianta mudar de lugar, onde a gente for, vai ter um tribulado, porque Jesus, ele chama nós para isso, para pregar para o tribulado, para pregar para o necessitado, pregar para o cansado, pregar para o drogado, pregar para aquele que nos faz mal. É para a gente pregar o bem, para tratar bem. Não é fácil. Agora, ser cristão de fachada, você não vai aguentar barulho, você não vai aguentar afronta, você não vai aguentar ninguém no portão, entendeu? Você vai ser um crente que só está indo na igreja. Mas vai ser aquele crente antiga criatura, que tudo você vai resolver mesmo. Você vai bater boca com o vizinho, entendeu? Você vai discutir no serviço, você vai sair até na mão se o cara se abusar, se o camarada aumentar o som, você vai chamar a polícia, porque agora é um direito, né? Você vai usar o seu direito, né? E é um ímpio, ele está acostumado, ele foi criado, ele gosta do barulhinho dele ali, tomar a cervejinha dele lá. Você tem que pensar que não é a fé. Sua fé não é a mesma que ele professa. O seu pensamento não é o mesmo dele. A cultura dele é uma, a sua é outra. Então você tem que trazer ele para a sua cultura, trazer ele para o seu meio. Né? Não usar de estratégias de lei, de violência. Você vai perder aquela família, vai perder aquela pessoa, vai perder. Mas é difícil. Para mim falar aqui agora, assim, é fácil. Mas quando a gente está na pele, rapaz, não é fácil.
É difícil, mas quem almeja essa obra? Almeja essa obra é tudo em torno do... Né? Ah, não quer. Por isso que muita gente não quer. Eu já conheço bastante pessoas que falam assim, irmão, você já está há bastante tempo, não? Porque você está louco, rapaz. Eu sou obreiro. E tem obreiro no nosso ministério que ele já falou. Ele já chegou até evangelista. Você deve até conhecer. Um irmão muito bom, um evangelista nosso. Ele falou que pastor ele não quer ser. Porque ele conhece a trajetória, né? Ele sabe. E às vezes tem mulher também que não quer que o marido exerça isso. Que ela sabe que vai perder a liberdade dela. Porque é um trabalho sacrificial. Ser um episcopo, ser um pastor, é um trabalho sacrificial. Eu, como itinerante, eu já pago o preço. Não estou cuidando de ovelha, não estou cuidando de igreja. Mas a responsabilidade que está sobre os meus ombros, ela é grande. Ainda mais eu que gosto de estar nas redes sociais, gosto de estar postando, gosto de estar... Está em evidência. Pregação, ensinos, sabe? Está todo mundo me vendo. Né? Então a gente fala assim, não, ali está um pastor ali, ele não é perfeito. Mas a gente sempre errou. Puxa vida, eu falei algo que eu não devia ter falado pro meu irmão lá no serviço. Ou falei algo que eu não devia ter falado pro vizinho. No outro dia chegou o vizinho. Você me perdoa, rapaz. Sabe que a gente... Eu errei, viu, ter falado. Às vezes você está até com a razão. Mas pela obra de Deus e pela a pessoa que você representa, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5 que nós somos bacharéis, né, de Cristo. Nós somos ministros, embaixadores de Cristo, representantes de Cristo aqui na Terra. Olha, isso é pesado, né? Como é que você vai representar Cristo desse jeito? Grande responsabilidade. Responsabilidade. Pastor, tem muitas questões aqui que a gente poderia abordar. Não vai dar tempo da gente fazer tudo nesse episódio, mas antes de encerrar, eu queria que o pastor trouxesse um conselho ou desse uma palavra para os nossos ouvintes e incentivasse aqueles que desejam se tornar pastores, né? Mas estão encontrando aí algumas dificuldades, às vezes não recebem nem incentivo da própria casa. O que o pastor diria para esses? Bom, a vontade de ser pastor, ela é real. Ela, dentro das igrejas, a maioria dos obreiros quer ser pastor. Um conselho que eu dou é que você seja cooperador primeiro, um bom cooperador, que seja um diácono primeiro, um diácono provado, um diácono que tem o couro duro para suportar, sabe? Um presbítero de bom testemunho, vai respeitando as etapas, entendeu? O que está faltando no nosso meio é o respeito pelas etapas. Tem gente que ele fala assim, eu já devia ser isso, eu já devia ser aquilo. E em muitos lugares, talvez isso até aconteça, viu? Tem muitos obreiros aí bons e de lado, que, sabe, quando chega, ele está numa fila, quando chega a vez dele, ele é colocado lá para trás, por causa daquelas como é que chama? Prerrogativas que ele não tem, por causa daquelas anuâncias que ele não tem, por causa daquelas qualidades, entre aspas, que ele não possui, entendeu? Daí ele vai ficar chateado mesmo, sabe? Tá que nem aquela história lá, né, na Bíblia, tem uma passagem lá que diz que o paralítico de Betesda, quando eu estou para descer, desce o outro na minha frente. E isso acontece nas igrejas. O pastor ele tem que ter consciência, tem que ter visão. Ele não é um episcopo. Por quê? O episcopo, a palavra episcopado, vou aproveitar aqui, você já está encerrando, mas eu vou enxuriçar aqui, ó. A palavra episcopado, ele significa, no grego, bispo. E ela tem significa o seguinte, alguém que está acima, que ele está na direção. Ela vem de duas junções gregas. Epis, que está sobre, que está acima de algo. Nesse caso aqui, sobre pessoa, sobre uma congregação, ele está na direção, ele está na responsabilidade. E o escopo é aquele que vê, que vigia, ele é observador, ele é inspetor, ele é o supervisor, o superintendente, ele é o bispo, ele é o presbítero,
ele é o pastor. São termos intercambiáveis na Bíblia. Então, ele é aquele que está com a responsabilidade, que ele olha de cima para baixo e vê que pessoas estão na responsabilidade dele. Ele tem que ter visão das coisas, sabe? Ele tem que ver quando está a hora de quando não está, quem deve esperar, quem não está, quem está afoito, quem não está, quem está preparado, quem não está. E muitas vezes os pastores eles não vão pelo lado espiritual, vai para o lado material. E às vezes o outro vai para o lado espiritual e às vezes alguém tem ambas as prerrogativas, Certo. sabe? Não vamos aqui censurar quem tem um poder aquisitivo, se Deus permitiu para ele, sabe? Mas ele tem que ter o poder aquisitivo, que vai chamar a atenção dos pastores, mas ele tem que ter espiritualidade também. Ele tem que ser um cara que na hora que ele vai ensinar, por exemplo, bom ensino, hein? Boa palavra. Na hora que ele vai dar pelo menos a saudação, ele não vai lá decepcionar. Porque alguém vai falar, mas viu? Não é ele que está indo para o ministério, mas desse jeito aí, não, é amigo do pastor. Mas tem que ter preparo na palavra, testemunho dos de dentro. Não importa fora, as condições financeiras da pessoa. O importante é que ele tem que ter espiritualidade, maturidade espiritual. Daí ele pode exercer cumprindo, nada de passar na frente, nada de atropelar ninguém, nada de puxar tapete, sabe? Eu não precisei fazer nada disso, graças a Deus. Daí ele chega lá. Mas não queira, não, mas mas você não tem nem... Você não tem nem 5 anos, nem 3 anos na igreja, você já... Não, mas eu já devia ser... Porque tem igreja que ela faz assim. Tem umas igrejinhas aí, né? Tem umas igrejinhas aí que não gostam de falar, tem uns fundos de quintal, né? Aquele obreiro irritado, aquele obreiro desobediente, aquele obreiro, o Absalão, né? Quando ele sai de uma igreja grande, mas ele já quer abrir um salão, entendeu? Daí ele vai atrair desobediente, vai atrair pessoas que querem cargo, vai atrair pessoas que querem posição, mas não demora muito, você passa lá, as portas estão fechadas, porque Deus ele não deu aval, ele não assinou embaixo, Deus não apoiou isso. Isso aí é todo dia. Você entrar na internet e fazer uma pesquisa de quantas igrejas estão abertas agora, são milhões. Você perde a conta, sabe? Então tem que ter as etapas. O ministério, todo ele é bom. O ministério de diaconato, eu gostava de exercer. De presbítero, é uma maravilha. De evangelista, melhor ainda. E de pastor, eu estou aqui fazendo jus, né? Tá bom. Estou aqui quebrando um galho. Muito obrigado, pastor Daniel Custódio. Eu que agradeço. Prazer conhecê-lo. Muito bom. E ter esse tempo de comunhão aqui, tá bom? Igualmente também. E a você que nos assiste, se não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreva e acompanhe os próximos episódios. Deus abençoe.